Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Vida e Sexo, Sexo e Religião. Questão 166 do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. E como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Dar-se-á o fato de isentar alguém dos impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromisso de natureza religiosa? Claro que a lógica responde no espírito de sequência de natureza. A criatura que abraça encargos dessa ordem está procurando ou aceitando para si mesma aguilhões regeneradores ou educativos, uma vez que ordenações e providências de caráter externo não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo. As realizações da fé, por isso mesmo, se concretizam à base de porfiadas lutas da alma de si para consigo. Ninguém se burila de um dia para o outro. De que modo alienar condições inerentes à própria vida do espírito acalentado no curso das eras, tão somente em função de afirmativas verbais? Entendendo-se que as leis do universo não destroem o instinto, mas transformam-no em razão e angelitude, na passagem dos Evos, pelos mecanismos da sublimação, de forma a exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém, tão só porque esse alguém se consagra ao serviço divino da fé, quando esses mesmos estímulos são ingredientes da vida e da evolução criados pela mesma providência divina para a sustentação e elevação de todos os seres? Compreendida a inalienabilidade dos problemas sexuais nas individualidades representativas das ideias religiosas do mundo, é mais do que razoável considerar que essas individualidades, em grande maioria, solicitaram para si próprias os controles de feição moral a que transitoriamente se vinculam no tentame de extraírem deles o proveito máximo, o favor de si próprios. Efetivamente, espíritos superiores e já erguidos a notáveis campos de elevação, unicamente por amor e sacrifício, tomam assento nas organizações religiosas da Terra, volvendo a reencarnação em atividades socorristas, nas quais impulsionam o progresso de seus irmãos. Esses missionários no devotamento vibram em faixas de amor sublime, quase sempre inacessível à compreensão dos seus contemporâneos. Não ocorrem análogas circunstâncias entre aqueles outros que renascem sob regime disciplinar, requisitados por eles contra eles mesmos, uma vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades e inibições múltiplas no corpo e na mente, quando não sofrem exagerada tendência aos desvarios sexuais. Tendência essa que habitualmente os mantém recolhidos ao medo de qualquer expansão afetiva. Temendo as manifestações do amor e basta às vezes condenando indebitamente os companheiros da humanidade pelo ato de se acomodarem a reuniões respeitáveis e dignas, na generalidade receiam a si próprios e censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhe copiar a independência e a conduta. E daí surgem os incidentes menos felizes, quantas vezes, em que vemos expositores ardentes e apaixonados dessa ou daquela ideia religiosa, tombando em experiências emotivas muito mais complicadas e deploráveis do que aquelas outras que eles próprios reprovaram no caminho e na vida dos companheiros. Aliás, registre-se que o fenômeno é mais que justo, porquanto aceitando os distintivos de determinada seara religiosa, o espírito impõe a si mesmo um fator de frenagem e autopoliciamento sem que as marcas exteriores da fé signifiquem mais um convite ou um desafio que se aperfeiçoe de acordo com os princípios de acrisolamento que abraça. Instruções religiosas exteriores não alteram de improviso os impulsos do coração, conquanto se erijam em fortaleza de luz, amparando a criatura que a elas os acolhe para o serviço do autoaprimoramento. Qualquer professor da Terra há de se identificar com os alunos no campo das experiências naturais do cotidiano, a fim de que se estabeleça entre eles o fio de compreensão mútua, unindo vanguarda e retaguarda do esforço para a escalada do grupo ao conhecimento. Um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para rendimento ideal do ensino. À vista disso, somos nós mesmos, espíritos endividados ante as leis do universo, que nos relacionamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, aperfeiçoando gradativamente as qualidades próprias e aprendendo, à custa de trabalho e tempo, como alcançar a sublimação que demandamos em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Texto, mais uma vez, muito conveniente para a gente entender uma coisa. O fato de a gente começar a se interessar
pelo estudo do Evangelho, pelo estudo da doutrina, e até mesmo se dedicar à religião, mesmo que seja de maneira ardentemente, não modifica, como que por milagre, os nossos impulsos, o nosso comportamento diante da providência divina e principalmente nos impulsos sexuais. O que ele vai promover na gente vai ser um choque de ideias, que a gente vai começar a estar confrontando qual é o ensinamento que vai estar sendo trazido para a gente com o comportamento que a gente já traz dentro da gente. E a partir daí a gente inicia um processo que é um processo de renúncia, um processo doloroso até primeiro, de respeito a nós mesmos e de necessidade de mudança, de necessidade de sublimação. A gente fala assim, por exemplo, eu vou trazer um comentário que eu ouvi em uma das palestras de Divaldo Pereira Franco, que não vou nem saber qual é a palestra hoje, mas já ouvi o Divaldo falar sobre isso, com certeza. Ele fala, por exemplo, que o Emmanuel, na encarnação dele, que ele descreve lá no livro Há 2000 anos, como senador Publius Lentulus, tem um momento que ele condena a sua esposa por acreditar que a sua esposa poderia estar se envolvendo em alguma aventura extraconjugal, até com Pôncio Pilatos, é o personagem da Bíblia. E ele condena a esposa a ficar isolada do mundo e ele se relacionava com outras mulheres naquele momento. Aí o Divaldo fala assim, ele não diz no livro que ele se relacionava com outras mulheres, mas a gente sabe que ele se relacionava assim mesmo. Quer dizer, agora a gente está vendo esse espírito, 2000 anos depois, trazendo uma obra maravilhosa através do Chico, através das mãos do Chico, da psicografia de Chico Xavier, e a gente percebendo o quanto ele tem a preocupação em nos orientar também, quanto às dores que ele teve no meio desse caminho, quantas vezes ele deve ter passado por esses conflitos ao longo de 2000 anos, e querendo orientar cada um de nós agora nos caminhos da sublimação dessa energia sexual. Ele vem falar para a gente aqui que vai ser normal a gente encontrar alguns espíritos que vêm até nós com comportamentos muito diferenciados da gente, porque eles estão vindo de esferas superiores para orientar a gente. E eu vou aproveitar até para falar o próprio Chico Xavier. Como é que a gente consegue imaginar, eu aqui no meu caso, pessoal, olhar para o Chico e falar, poxa, o Chico foi um celibatário. E foi um celibatário que ele conversava com as próprias células, como a gente falou em um estudo agora recente também, e conversava com o próprio corpo, falava, dessa vez a função genésica vai ser para produção de livros e para o trabalho que eu tenho que fazer, né, e negociar. E isso para a gente ainda parece que é uma coisa difícil da gente alcançar, a gente que ainda está mergulhada ainda nesses impulsos. E tem um momento que o Emmanuel fala aqui no texto também, né? A gente parece que a gente quer tanto chegar à condição, às vezes, desses espíritos, que a gente quer impor de maneira violenta, às vezes, uma mudança radical, né, de comportamento, mas a gente esquece que o impulso sexual foi criado por Deus, está em todas as criaturas, não é nada proibido, nada, vamos botar assim, nada negativo, nada demoníaco, como dizem, nada disso. A gente, quando vai falar sobre sexo com os adolescentes, a gente fala, olha, foi criado por Deus, mas a gente tem que ter responsabilidade. O prazer que se sente durante o ato sexual é um atrativo para a maternidade e para a paternidade, porque se não fosse esse prazer, muita gente abdicaria definitivamente de ser pai e de ser mãe. Mas tem o prazer agrada, então a pessoa arrisca. E arrisca, vai tomando os meios, né, os cuidados, usando preservativo, tomando anticoncepcional, até que chega um dia que um desses remédios acabam falhando e a paternidade e a maternidade chegam. Mas o prazer do sexo foi criado por Deus. E por conta disso, a gente está mergulhado nele, a gente precisa estar desenvolvendo diques, controles, para que a gente não brinque com o sentimento das pessoas e se transforme apenas em um animal descarregando explosões hormonais nos relacionamentos que a gente vem até aqui na Terra. A questão é essa, mas isso é fato. O fato de a gente ter acesso a essas informações não vai nos transformar de uma hora para outra. Vai iniciar um processo em que a gente vai, depois de muito tempo, vai olhar para trás e vai falar assim, qual foi o primeiro passo que eu dei? O primeiro passo que eu dei foi quando eu tive acesso a esses valores religiosos que chocaram tanto que a religião me proporcionou, mas que me colocou num caminho de burilamento, de reforma íntima e de mudança de comportamento.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.